Shalom, shalom, Shavuot Tov a todos. O tema da mensagem deste Seudat Mashiach é necessidade de aceitação. Vamos orar? Senhor nosso Pai, no nome de Yeshua HaMashiach, eu coloco diante do Senhor as nossas vidas e peço a Ti, me ajude a passar essa mensagem, Pai. Uma mensagem tão importante para todos nós em um tempo de likes, um tempo de curtidas, um tempo onde tudo que nós fazemos é observado, nós temos o grande desejo de sermos aceitos. Ajuda-me a passar essa mensagem no nome de Yeshua HaMashiach. Fala com cada coração que está ouvindo, com cada vida, Pai, que está se dedicando para Te servir. Fala profeticamente através da minha boca aquilo que eu não sei, Pai. Ministra os nossos corações. Eu dependo completamente do Senhor para passar, para ser o Teu porta-voz aqui nesta terra. Dá-nos, Senhor, ouvidos para Te ouvir. Dê-me uma boca para falar e que vá na direção de cada vida, no particular de cada pessoa, no nome de Yeshua HaMashiach, e que assim seja. Que assim seja. O tema da mensagem, então, é necessidade de aceitação. Quando nós iniciamos a Beit Knesset Sar Shalom, Sinagoga do Príncipe da Paz, que nasceu no coração de Hashem, tudo começou na casa do Rosh Carlos e da Cel. A família deles já guardava o Shabat na época, antes da sinagoga, já faziam as tefilot, o serviço, as reuniões de oração e os estudos das escrituras sagradas. Posteriormente, o Senhor os levou para aprenderem ainda mais sobre o serviço judaico-messiânico em uma sinagoga no Bom Retiro. Logo depois, a Marisa foi convidada para preencher a grade de uma emissora comunitária no Bom Retiro. Naquele tempo, no início ali do programa, ela começou com a leitura de livros da Corrie ten Boom. E hoje nós conhecemos isto como audiobooks. Depois esses programas viraram ministrações e muitas vidas foram salvas, edificadas, outras completamente transformadas. Casamentos foram restaurados e as pessoas começaram a pedir um lugar para poder congregar. Então eles deixaram a casa onde eles moravam, na época, para receber as pessoas que desejavam congregar e passaram a compartilhar com o que estavam aprendendo do Senhor através das Escrituras, dos conteúdos que eles eram ministrados pelo Eterno através de outras pessoas, como nós fazemos até os dias de hoje. Os serviços como sinagoga iniciaram-se com 14 pessoas e tudo foi em um pequeno espaço, em um quarto de cerca de 4 metros quadrados. Ali começou a sinagoga Beit Sar Shalom, Casa do Príncipe da Paz. Eu colocava ali o teclado em um dos cantos daquele pequeno quarto e ali nós dispunhamos as cadeiras para os irmãos que serviam naquele lugar. Isso aconteceu em 2015, ou seja, 8 anos atrás. Não havia nenhuma ambição em nossos corações de que aquele pequeno quarto se tornasse um grande ministério, como se tornou a sinagoga de hoje. Neste momento, nós temos pessoas congregando conosco em várias cidades e estados do Brasil, além de muitas pessoas também em outros países. Tudo que nós desejávamos e desejamos é estar no centro da vontade do Senhor, servir, prestar o serviço ao Senhor do modo que Ele estabeleceu, em espírito, através da Ruach HaKodesh, em verdade, através de Yeshua. Nós não tínhamos planos de multiplicar aquilo, nós não tínhamos planos de crescimento. O nosso desejo era com muita alegria, nós tínhamos muito desejo de começar um serviço ao Senhor. E nós buscamos aquilo, com aquelas, no início, 14 pessoas, naquele quarto. Nós não tínhamos a Torá no início, não tínhamos um serviço completo, porque justamente por faltar-nos a Torá, mas nós tínhamos um coração repleto de desejo de servir a Hashem, atrair a presença do Senhor para as nossas vidas e para a vida de todas as pessoas que assim desejassem. Santificar e abençoar as coisas santificadas e abençoadas do Senhor e receber sobre as nossas vidas essa santificação
e estas bênçãos. Trazer a presença do Senhor para a terra através da nossa vida. Ministrar as Escrituras Sagradas, falando e fazendo o que Yeshua sempre falou e fez, para que as palavras pudessem cair como sementes no coração fértil e encontrar os membros da família do Senhor sobre a terra. Muitas pessoas começaram a chegar, muitas delas feridas e ainda chegam até hoje. Algumas com marcas profundas na alma, e o Senhor tem restaurado vidas, e muitas delas se uniram a nós, estão conosco até hoje, e ainda outras tantas estão se unindo a nós, e assim nós temos experimentado uma grande multiplicação das bênçãos do Senhor sobre todos nós. Mas eu quero que os irmãos entendam que esse não era o nosso objetivo. O nosso objetivo, quando nós começamos o ministério, era de ter a nossa vida transformada, as pessoas que nós amávamos, que eram próximas de nós, um grupo pequeno, não chegava a 20, ter a sua vida transformada. Era o nosso desejo. Isso envolvia muitas ministrações, muitos confrontos diretos através da palavra. Porque o nosso desejo não era, olha, vamos tornar este trabalho um grande trabalho, vamos fazer o máximo para atrair pessoas, para que as pessoas aceitem este ministério. Não. O nosso desejo, no início de todo aquele trabalho, era: vamos ter um lugar para nós servirmos ao Senhor em unidade. Vamos ter um lugar. No início, o ministério ele ainda não tinha, quando era ainda só o Ministério Som do Céu, nós não tínhamos a sinagoga. Nós tínhamos apenas reuniões de oração. E quando o Senhor colocou no nosso coração o desejo de que houvesse um lugar para poder servi-lo, nós iniciamos, mas a nossa motivação não foi para que tivéssemos centenas de pessoas à nossa volta. Nós nunca imaginamos que tantas pessoas chegariam a nós neste trabalho. Era tudo muito simples, era numa casa. Era num quarto. Um quarto que foi cedido. Rochi Carlos e a Marisa ainda moravam lá. Nunca imaginamos, e Baruch Hashem por cada uma dessas vidas que tem se colocado na brecha em favor de outros. Acredito que a maioria das pessoas que eu conheci nesse ministério eu nunca conheceria, se não fosse o Senhor aproximando elas da minha vida. O número de pessoas que chegavam na casa onde nós iniciamos era cada vez maior. Então nós construímos um espaço nos fundos daquela casa para acomodar as pessoas do melhor modo possível. E nós recebemos a nossa primeira Torá. E depois, após isso, passamos também a transmitir os serviços como podíamos. A qualidade do som e de imagem não era das melhores, mas nós fazíamos o que nós conseguimos, o que estava no nosso alcance. Pouco tempo depois, aquele espaço construído já não estava atendendo a demanda de pessoas. Então, o que saiu do quarto foi para os fundos da casa. Foi feita uma obra ali com a ajuda dos irmãos empenhados. E passou um tempo, aquele espaço nos fundos da casa não comportava mais as pessoas. Então, nós tivemos que fazer uma adaptação na casa, onde a sala também se tornou um ambiente de serviço. Então, enquanto nós estávamos efetuando ali o serviço nos fundos da casa, ele já tinha uma câmera que era transmitida para as pessoas que estavam à distância e para as pessoas que estavam na sala da casa, que não conseguiam se acomodar nos fundos porque a casa já estava ficando cheia demais. E chegou um tempo onde as pessoas nós não estávamos conseguindo atender a demanda de pessoas que chegavam, e tivemos que encontrar um outro lugar para acomodar melhor as pessoas. E com a direção do Senhor, encontramos um lugar no Bom Retiro. Fizemos uma reforma muito rápida, muitas lutas. Foi grande o preço para nós reformarmos, adequarmos o local. E teve de ser feito com muita rapidez. Mas lá, nós recebemos outra Torá e iniciamos o serviço no Bom Retiro, um lugar maior. Com muita oração, conseguimos uma melhor infraestrutura para as transmissões externas de áudio e de vídeo, para as Kihilot. O trabalho já não era só a nossa congregação, a nossa sinagoga, já haviam pessoas
que congregavam conosco à distância e que recebiam pessoas também em suas casas ou nos lugares que eles separaram para congregar à distância conosco. E as transmissões melhoraram muito com a infraestrutura que nós conseguimos. No ano de 2020, com o advento da pandemia, tivemos que nos adaptar mais uma vez, para dar atenção a todos que estavam conosco, e foi como se nós tivéssemos recomeçado. Todos tivemos de nos adaptar a uma nova realidade, foram tempos difíceis no ministério. Todos nós fomos marcados profundamente pelo ano de 2020 e 2021, e com muitas incertezas, mas nós continuamos a depositar nossa confiança no Senhor, quando todas as dúvidas vinham, e nós, com muita vontade de tomar muitas atitudes, no final, nós colocávamos diante do Senhor. Nós erramos, aprendemos com os nossos erros, mas continuamos fazendo aquilo que o Senhor deseja. Da região para onde nós nos mudamos durante a pandemia, passamos por um problema difícil de resolução em relação à internet. O ministério, já do tamanho que ele está hoje, muito do serviço é transmitido na internet. A maioria das pessoas que fazem parte do ministério hoje não congregam conosco presencialmente. A maior parte, o maior número de pessoas não está conosco presencialmente. Está espalhado no Brasil e no mundo. E essas pessoas congregam conosco através de um link que nós disponibilizamos e transmitimos o serviço. E essas pessoas fazem o serviço em suas quilotas. E no lugar onde nós moramos foi muito difícil de nos manter conectados a vocês. Foram muitas as lutas, foram muitos os serviços que nós iniciamos com a pressão, com a opressão de que o link não estava sendo transmitido. Nós tínhamos muitas quedas de internet, ou a internet ficava lenta, nós não tínhamos dados suficientes para podermos transmitir com qualidade. E as pessoas que estavam à distância ficavam como nós vamos continuar acompanhando esse serviço? O que vai ser? O que vai ser? E nós, como servos do reino, ficávamos pensando que, Senhor, nos ajuda, nós estamos falhando nisso. E foram muitos serviços feitos debaixo de clamor para podermos servir ao Eterno, ao passo que servíamos os irmãos à distância. Depois de muita oração, nós conseguimos uma conexão estável e nós sabemos do milagre que recebemos com esta conexão. Cada um de vocês, presencialmente ou remotamente, são importantes para o Eterno e para as nossas vidas. Uma extensão da nossa família bendita do Senhor. Todos os dias nós seguimos lutando por salvação de almas, restauração de famílias, restauração de saúde. Choramos e também nos alegramos juntos com cada um de vocês e temos visto milagres provenientes de Hashem todos os dias das nossas vidas. Nós trabalhamos para servir ao Eterno junto com vocês todos os dias e que o nome de cada um de vocês esteja escrito no livro da vida. Oramos pelas suas escolhas corretas ao longo dessa jornada e que ninguém tome a nossa coroa, no nome de Yeshua HaMashiach, que paga um preço incomensurável por todos nós. Sabemos que é um milagre cada ação e talento que nós temos no nosso meio. Nós dependemos uns dos outros de caminhar em unidade, de continuar executando aquilo que o Senhor deseja, e eu acredito que ainda muitas outras pessoas estão para chegar neste ministério. Que estejamos todos prontos, sempre com confiança no Senhor, porque um dia no passado nós também estávamos perdidos no mundo e fomos resgatados pelo Senhor, que usou a vida de outras pessoas nas nossas vidas. Eu mesmo me converti através de um DVD. E quantas pessoas não estão sendo alcançadas assistindo a esse serviço em uma tela, ou assistindo aos nossos canais, as ministrações que o Senhor nos deu. Tendo em vista tudo isso, esses 8 anos, tudo que fizemos e conquistamos até aqui, com um número crescente de pessoas chegando, nós precisamos meditar sobre o nosso chamado. Porque à medida que as responsabilidades com outras vidas aumentam, a quantidade de pessoas aumenta, nós podemos nos perder, querendo ser aceitos por pessoas
quando o que iniciou este trabalho não foi o desejo de aceitação por pessoas. O que fez a sinagoga Príncipe da Paz, Beit Sar Shalom, nascer, não foi o desejo de que fôssemos aceitos. Muito pelo contrário. O desejo nosso de que pudéssemos fazer a vontade do Senhor fez com que a sinagoga nascesse. Porque se fosse pelo desejo de sermos aceitos, esse trabalho nunca existiria. E a nossa liderança talvez estivesse na sinagoga que eles estavam. Se eles falassem um para o outro, olha, não, eu quero ser aceito, então eu vou fazer tudo o que estão me pedindo. Esse trabalho não teria nascido. Esse trabalho não teria nascido. Conforme o ministério cresce e a quantidade de pessoas cresce, nós podemos desviar de propósito. Porque uma coisa, quando nós tínhamos 14 pessoas ali, sendo confrontadas com a palavra, uma coisa é isso, outra coisa quando nós temos centenas de pessoas e nós começamos a pensar, olha, o que eu posso fazer para que todas essas pessoas se agradem de mim? O que eu preciso fazer para que essas pessoas me aceitem? O nosso propósito, ele nunca deve mudar de que fomos chamados para servir o Senhor e não para sermos aceitos. É muito sutil isso. Muitos dos serviços aqui na sinagoga foram difíceis para nós quando nós estávamos divididos entre agradar pessoas e agradar ao Eterno. Porque o nosso desejo, e é muito sutil, eu não estou dizendo que da maioria das vezes nós fazíamos isso pensando abertamente, eu vou agradar a pessoa X ou as pessoas X, ao invés de agradar o Eterno. Mas o nosso desejo, às vezes, e a nossa preocupação com as pessoas, por exemplo, na época da internet, quando a internet estava dando muito problema, a nossa preocupação, às vezes, era maior do que a nossa confiança no Eterno. Nós nos preocupávamos mais do que nós confiávamos. Então nós tivemos que aprender e nos corrigir a orar diante de uma situação ao invés de só se preocupar, porque a preocupação vinha de qualquer forma, e muitas vezes nós ficávamos nos ocupando com a preocupação ao invés de orar a respeito dela. E isso desviava o nosso propósito, porque quando você está no serviço para o Senhor e você está com a mente em outro lugar, você está com a mente em outras pessoas, você não vai conseguir servi-lo da melhor maneira possível. Muitas vezes o nosso trabalho para o Eterno, ele foi prejudicado por causa da nossa necessidade de aceitação. O que não existia no começo. No começo era apenas uma reunião familiar de pessoas que estavam orando e buscando saber o que o Eterno deseja. Buscando saber qual era a vontade dele para cada um de nós, buscando o bem comum de todos, buscando casamentos restaurados, relações restauradas, pessoas convertidas. Se nós perdemos a noção de que podemos começar a fazer as coisas para agradar somente pessoas, nos seus desejos e necessidades, nós vamos começar a colocar o Eterno em segundo plano. Se possível, nós vamos fazer a vontade dele, contanto que não fira pessoas. A minha e a sua prioridade sempre deverá ser agradar o Senhor. Essa obra não é nossa. Sabe uma grande tentação de uma obra que cresce? É nós tomarmos posse da obra. Quando a seara começa a ficar grande e cheia de pessoas, nós somos tentados a querer tomar conta da seara e fazer do nosso jeito. Nossos olhos começam a brilhar para o tamanho da obra que nós pensamos termos construído. Nós caminhamos muito, mas ainda temos uma longa jornada pela frente. Nosso chamado está em primeiro lugar do que agradar pessoas. O nosso chamado está em primeiro lugar do que agradar pessoas. O Senhor nunca nos rejeitou. Entretanto, o sentimento de rejeição tem sido usado como uma arma na mão do adversário para nos intimidar,
Uma das coisas que nos torna tímidos em fazer aquilo que o Eterno deseja é quando nós tememos as pessoas, mais do que nós tememos ao Eterno. Quando temer pessoas se torna uma prioridade, está acima na nossa vida, nós não vamos fazer o que o Senhor deseja. Porque nós sempre vamos colocar a imagem de alguém na nossa frente. Aquilo se torna um ídolo. Aquilo se torna um ídolo. Todas as vezes que você for, que o Eterno te der uma direção, você vai colocar aquela pessoa na sua frente. Não, mas o que ela vai pensar de mim? Ou o que eles vão pensar de mim? Senhor, mas se eu fizer isso, o ministério vai acabar. Enquanto colocarmos pessoas à frente de nós e o Senhor, vai ser muito difícil de vermos a vontade dele se cumprir nas nossas vidas. Inclusive pessoas que amam o Eterno. Cuidado. Cuidado, não importa quem seja. Lembre-se de onde você foi chamado. Onde você está hoje, de onde o Senhor te tirou. Precisamos sempre nos empenhar a fazer o nosso melhor, em amor e com alegria. Mas ninguém deveria viver na sombra de uma aceitação humana. De forma variável e instável, porque nós sempre vamos procurar a aceitação de alguém. Qual é o testemunho que Hashem dá sobre a sua vida? Como o Senhor te vê hoje? O que você está fazendo? E Yeshua, ele deixou muito claro que ele nunca buscou a glória dos homens. Ele nunca buscou a aceitação das pessoas. Eu quero ler um texto com os irmãos. Em Yohanan, capítulo 5, versículo 34. Não que eu busque testemunho humano, mas menciono isso para que vocês sejam salvos. E Yeshua deixou claro, eu não busco o testemunho das pessoas, o que elas vão testemunhar ao meu respeito. Imagina você se Yeshua buscasse a aceitação de pessoas. Se o ministério dele fosse afetado pelo índice de rejeição. Versículo 39. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Eu não aceito glória dos homens, mas conheço vocês, sei que vocês não têm o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e vocês não me aceitaram. Mas, se outro vier em seu próprio nome, vocês o aceitarão. Ou seja, Yeshua colocou, eu não vim para ser... Olha, eu vim no nome do meu Pai. Se tivesse vindo no meu próprio nome, vocês aceitariam. E Yeshua não buscava aceitação. Como vocês podem crer se aceitam glória uns dos outros, mas não procuram a glória que vem do Elohim, do Deus único? Como que alguém, irmãos, que busca ser aceito, vai agradar ao Eterno? Se esta obra chegar ao ponto de buscarmos a aceitação uns dos outros em primeiro lugar, acima de sermos aceitos pelo Senhor, nós erramos o alvo. Nós erramos o alvo. Hoje, sendo o seu Seudat Mashiach, nós precisamos de refletir nisso. Avalie o homem a sua própria vida. Avalie você a sua própria vida. Se a aceitação de pessoas tem mudado a direção que o Senhor tem para a sua vida. Tem mudado o seu destino. Porque se Yeshua buscasse ser aceito, não importa se por pessoas que não o amavam, por pessoas que o amavam, pessoas que não o seguiam sempre, por pessoas que estavam sempre ao seu lado. Porque os próprios discípulos muitas vezes estavam equivocados nas suas decisões, nos seus conselhos. Quantas vezes eles quiseram aconselhar Yeshua do que ele deveria fazer, do que deveria ser feito. Imagine você se ele buscasse a aceitação dos discípulos e ele falasse, vou deixar eles fazerem, porque senão eles vão ficar chateados comigo. O caminho da aceitação é muito perigoso para todos nós. Algumas pessoas conseguem lidar melhor com isso. Essas pessoas geralmente são mais tentadas em amar e falar as coisas no momento certo. O outro lado é de quem nunca vai falar, nunca quer um confronto, nunca quer um conflito.
E muitas vezes o que o Senhor vai te entregar para você falar, como boca dele nesta terra, vai descer amargo para os outros. Nós não precisamos aceitar Yeshua, ainda que isso nos aproxime dele, só porque o aceitamos. Não se trata disso. O que as Escrituras nos dizem é que nós temos de confessá-lo, declarar, revelar que ele é o nosso Senhor e crer que o Eterno ressuscitou dentre os mortos. O texto está em Romanos, capítulo 10, versículo 9. Se você confessar com a sua boca que Yeshua é Senhor, confessar com a sua boca que Yeshua é Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Não se trata apenas de aceitar. Algumas pessoas até admiram, mas nunca se converteram. Não se trata disso. Confessar o Mashiach de Israel, que já veio e está retornando, é como alguém que confessou um crime, a sua vida vai ser exposta. Nunca mais será a mesma. E a única forma deste pecador, confesso, viver será o de obedecer às instruções de Hashem. É alguém que deixou tudo para trás e confessou: Ele é o meu Senhor. Não é aceitá-lo, eu aceito o que ele fala. Tem uma boa aceitação. Mas isso não quer dizer que vai colocar em prática, é confessar que ele é o seu Senhor e mudar a sua vida a partir daí. O que a Ruach HaKodesh nos ministra neste Seudat Mashiach é sobre sondar a nossa motivação. O que está nos mantendo no reino? O que está te movendo? Se é a sua necessidade de aceitação. O outro lado, de quando nós estamos com dificuldades na aceitação, não é aquele que não vai falar ou não vai agir porque quer ser aceito, mas aquele que não vai suportar ouvir nada porque quer ser aceito. Pessoas que tinham problema em serem aceitas, muitas vezes não andavam com Yeshua porque elas não aguentavam ouvir o que ele estava falando. Elas se escandalizavam com o que ele estava falando. Elas não queriam ouvir a verdade. A verdade para muitas pessoas fica difícil de aceitar, porque nós temos dificuldade. Só porque estão falando a verdade para nós, nós temos dificuldade, pensando que nós estamos sendo rejeitados. E o Eterno é verdade. Quanto mais você se aproxima dele, mais você vai ter contato com a verdade. E porque o Eterno fala a verdade para você, não quer dizer que ele está te rejeitando. Tire isso da sua mente. O Eterno é amor. Ele tem pensamentos de bem a seu respeito. Ele tem pensamentos de bem ao seu respeito. O Eterno quer tirar da sua mente toda a acusação do inimigo. Ele quer tirar toda a mentira do adversário e quer te mostrar a verdade. E quando ele te revela a verdade, não quer dizer que ele está te afastando. Pelo contrário, se o Senhor está falando com você, é porque ele te quer perto. O Senhor não vai falar com quem ele não quer perto. O Senhor não vai revelar. O Senhor não vai profetizar através de uma pessoa para quem ele não quer perto. Se o Senhor corrige é porque Ele ama, é porque Ele quer perto, Ele quer você mais próximo, Ele quer reparar a sua vida, Ele quer mudar o seu destino para o bem. Então quando e o Eterno usa pessoas, nós precisamos ter isso muito claro no nosso meio, na nossa mente, no nosso coração. O Eterno usa vidas, sempre foi assim, Ele não mudou. Ele não mudou, Ele usa pessoas. Desde o Éden Ele colocou uma companheira para Adão. Não é bom que o homem estivesse só. Ele falou: não é bom que o homem esteja só. Eu vou colocar alguém como ele, que lhe auxilie, que ele seja idôneo. Talvez alguém pudesse falar, mas o Senhor já não falava com Adão, o Senhor não descia para falar com ele na viração do dia. Ainda assim, o Senhor viu que não era bom que ele estivesse só, que estivesse alguém ao lado dele. Por mais que o Eterno fale com você de uma maneira pessoal e íntima, quando ninguém está perto, ainda assim, ele vai colocar pessoas ao seu lado. Ainda que ele desça dos céus para falar com você na viração do dia, ainda que você habite no jardim do Éden, o Senhor vai colocar uma pessoa do seu lado. De modo que se nós continuamos com problemas em sermos aceitos, nós vamos ter dificuldade em ouvir o Senhor falar conosco através de vidas
E nós vamos ter dificuldade em crescer, nós vamos ter dificuldade em sermos abençoados, porque o crescimento ele vem no convívio com outras pessoas. O crescimento vem quando você recebe da qualidade que está no outro. O crescimento vem quando você recebe da bênção que está no outro. Porque se você só convive consigo mesmo, como você vai mudar? Você se aceita muitas vezes. Existem pessoas que se aceitam, e por isso elas se aceitam num tanto que elas não querem ninguém perto delas, para que elas não sofram nenhum tipo de rejeição. E muitas vezes não se trata de rejeição, se trata de alguém que o Senhor está usando, uma boca dele nesta terra, para a mudança da sua vida, para o seu bem, para o bem das pessoas que estão à sua volta, para o bem da sua casa, da sua família, do seu casamento, do seu ministério, do seu trabalho. O Senhor usa vidas, o Senhor usa a experiência do outro para te ensinar. O Senhor usa a experiência do outro para nos nortear, para nos guiar. Ele faz assim, ele ensina através de vidas. E não venha falar, mas o Senhor poderia falar direto comigo. Nem com Adão ele fez isso. O Senhor colocou uma pessoa do lado daquele homem, uma mulher. E ele vai colocar uma pessoa do seu lado. Então a aceitação, ela paralisa aquele que fala, aquele que ministra, aquele que profetiza, aquele que ensina, porque ele quer ser bem aceito. Para quem produz música, uma vez eu ouvi uma pessoa do Senhor falar isso. Foi perguntado a ele, como é que você faz com as suas músicas? Né? Como que você faz com o nível de rejeição que existe hoje? Como que você está fazendo? Ele falou, olha, ninguém produz um trabalho que não é para ser ouvido, que não é para ser aceito. Ninguém faz isso. Mas eu aprendi a lidar com isso e aguardar que eu preciso fazer o que o Senhor me mandou. Outra vez, o Eterno, usando outra vida, colocou isso para mim. Caio, se você ganhar uma pessoa para o reino dos céus e você formá-la, se uma pessoa for impactada através do seu procedimento, fique muito feliz, se sinta realizado. Porque o nosso Senhor e Salvador, Ele formou 12, um o traiu. Pessoas que estavam próximas a Ele, que acompanharam, que Ele enviou depois, se tornaram seus emissários, seus apóstolos. A necessidade de aceitação, ela bloqueia o ministério de alguém que fala da palavra. Porque a pessoa não fala porque o Eterno mandou, ou que o Eterno mandou da forma que Ele mandou, mas ela vai falar da maneira que as pessoas a aceitem. Não se trata de aceitar a palavra, mas aceitar o locutor. Aceitar o locutor. Então a necessidade de aceitação vai parar ministérios, ela vai mudar pessoas que começaram um ministério com o desejo de serem luz nesta terra. Podem ser paradas lá na frente, por conta da quantidade de reclamações que podem vir até elas, como vinham até Yeshua, que você está falando não tem base nenhuma. Falavam para Yeshua, que você fala vem de demônios, você está endemoniado. Falaram isso para ele. Sabe o que você está falando? São demônios que estão falando na sua cabeça. E o que você faria quando você escuta isso em um dia, e no outro dia você escuta de novo, e você escuta de novo, de novo, de novo, e as pessoas começam a te abandonar? O que você faria? Então Yeshua deixou muito claro, eu não vim fazer a vontade dos homens, e eu não procuro a glória dos homens. Ele colocou, eu não aceito a glória dos homens. Eu sei que vocês aceitam. Ele falou, como vocês podem crer se aceitam a glória uns dos outros, se vocês querem ser aceitos uns pelos outros, e não procuram a glória que vem do Eterno? A nossa necessidade de aceitação bloqueia a nossa conversão, porque as pessoas, uma das coisas que todo novo convertido tem de enfrentar, meu irmão, minha irmã, é a perca de algumas amizades mundanas. Porque as pessoas vão olhar para você e vão falar assim, que palavreada é esse? Você mudou.
Você não era assim. Eu gosto da versão anterior, porque você se torna um testemunho de vida transformada e você não começa a não concordar. As suas conversas são diferentes. E os lugares, você começa a mudar os lugares que você frequenta com a direção do Senhor. Você se torna outro. E a necessidade de aceitação começa a bater na sua porta. Mas saiba que o Senhor tem novas pessoas para a sua vida. Porque da mesma forma que Ele pode tirar você do lado de pessoas que vão te fazer mal, Ele vai te colocar do lado de pessoas que vão te trazer o bem. Ele não tem para ninguém ficar sozinho. Ninguém. Ninguém. A necessidade de aceitação bloqueia o profeta, bloqueia o mestre, bloqueia o pastor, bloqueia todos os ministérios. Todos. A necessidade de bloqueio. A pessoa que é usada para operar milagres, e isso tem a ver com a vontade do Senhor, nem sempre as coisas vão ser do jeito que ela imagina. Imagina você na pele de Elisha, de Eliseu, que morreu enfermo, em todos os milagres que ele operou, e ele estava doente. Quando o Shaul HaShaliach escrevia suas cartas, às vezes ele colocava: tal pessoa estou enviando, ele está doente, está enfermo, deixei em tal lugar porque enfermou. Um homem que foi usado para curar, um homem que foi curado, escrevia: tal pessoa ficou enferma. E uma pessoa que opera milagres pensa: é melhor não operar milagres porque vai saber o que vão falar de mim. Tal pessoa foi curada e depois vai vir outro para mim falar: por que você curou aquele e este não? Sabe aquela coisa de Kefa? Quando Yeshua disse para ele: Senhor... Quando Yeshua disse para Kefa: Kefa, um dia vão te levar para um lugar que você não quer ir. Um dia vão tomar você e você vai para um lugar onde você não quer. Você vai ter um fim que você não quer. E Kefa olhou e falou assim: e aquele ali? O que vai acontecer com aquele? Nós temos uma grande necessidade de aceitação que bloqueia de nós vivermos o que o Senhor tem para as nossas vidas. Então a pessoa que opera a cura, ela vai se bloquear, fala: não, porque e se só curou aquele, o que vai ser daquele meu parente, aquele meu amigo, aquela pessoa? Porque as pessoas vão começar a se bloquear por causa do constante desejo de serem aceitas. E outras vão parar o seu desenvolvimento porque não querem serem confrontadas, elas só querem ser aceitas da forma que elas estão e querem permanecer da forma que elas estão. E elas querem ser aceitas assim. Elas não querem mudança. E o dia que alguém disser a elas: olha, você precisa mudar, elas vão se excluir, elas vão se retirar do meio das pessoas por se sentirem rejeitadas só porque ouviram a verdade. Aqui, o que a Ruach deseja nos ministrar hoje é que venhamos nos lembrar de onde nós viemos, o que nós estávamos fazendo. Como o ministério nasceu? Um quarto de uma casa. Nós não iniciamos um trabalho pensando: nós vamos multiplicar isso. Nós queríamos acolher pessoas que precisavam de um lugar para congregar, pessoas que ouviam a rádio, ouvintes assíduos, membros já do ministério, Som do Céu. Nós queremos acolher essas pessoas e ministrar o serviço ao Eterno. Foi assim que tudo começou. Yeshayahu capítulo 51, versículo 1. Ouçam-me vocês que buscam a justiça, que procuram por Adonai, considerem a rocha da qual foram cortados, a pedreira de onde foram cavados. O Eterno diz por meio do profeta: se lembra de onde eu te tirei e o que eu te levantei para fazer. Porque, irmãos, as palavras que o Senhor proferiu a nós naquele tempo, naquele quarto, são as mesmas hoje. Elas não mudaram. Elas não mudaram. Em um mundo onde nós buscamos o tempo todo por aceitação, nós podemos esquecer de quem nunca nos rejeitou. O tempo todo nós estamos ministrando a palavra, fazendo aquilo que o Senhor deseja, e nós começamos a medir o quanto nós estamos estamos sendo aceitos pela quantidade de visualizações, ou pela quantidade de avaliações, pela quantidade de compartilhamentos.
de como as pessoas estão avaliando a nossa vida, e esse ministério não nasceu assim. Nós estamos aqui para fazer a vontade do Senhor. Nem sempre vai ser isso tem de ser muito claro. Nem sempre vai ser popular fazer aquilo que o Senhor deseja para a sua vida. Nem sempre. Nem sempre vai ser aquilo que você espera. Mas sempre vai ser o melhor. Sempre. Sempre vai ser o melhor. Na noite em que Yeshua instituiu o seu Dat Mashiach, ele deixou muito claro que ele desejou estar naquele lugar, estar ali. Mas isso não o impediu de continuar mostrando a verdade, de continuar corrigindo a vida dos discípulos. Quero ler com os irmãos Lucas capítulo 22, versículo 15. E disse-lhes: desejei ansiosamente comer este Pêssar com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei essa refeição, este Pêssar novamente, até que se cumpra o reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isto e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu, deu aos discípulos, dizendo: este é meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado em favor de vocês, mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. Ou seja, Yeshua não o poupava. Ele desejou estar ali, mas o desejo de estar ali não era maior do que o desejo de ser a verdade, de ser a palavra do Senhor nesta terra. O Filho do Homem vai como foi determinado, mas ai daquele que o trai. E eles começaram a perguntar entre si qual deles iria fazer aquilo. Claro que isso ia acontecer. Você acha que se intimidou, Yeshua? Você acha que aquele mal-estar, puxa, em Pêssar, num Seder, vai estragar o jantar, Senhor? O Senhor vai estragar a festa, uma das maiores festas, das 3 celebrações, uma das mais importantes, um marco da nossa saída do Egito. O Senhor tem que trazer esse assunto agora, tem de falar disso agora, justo hoje, justo agora. Não sabemos quanto tempo nós temos contigo. Óbvio que, se você estivesse naquela mesa, um de vocês vai me trair. Eu já ia olhar para o lado. Não sou eu. É você? E eles começaram a perguntar: quem vai fazer isso? É você que vai fazer isso? O que você está planejando? Ah, por isso que eu vi aquele dia você falando daquilo. Começaram a apontar os dedos uns para os outros, começaram a se perguntar. E aí, no meio dessa discussão, surgiu uma outra discussão acerca de qual deles era considerado maior. Então o assunto começou a brigar para o outro. Como você vai dizer que sou eu? Você não sabe o quanto eu sou próximo dele? O quanto ele me ama? Você não viu que aquele dia, o que ele falou para mim? Ah, você não tem noção de nada, você viu quantos milagres eu operei mais milagres que vocês. Eu sou maior no reino dos céus, eu vou ser o maior. Então a discussão começou a mudar, e Yeshua não se intimidava por causa da reação das pessoas. E é o nosso desafio, como aqueles que o representam nesta terra, em não se intimidar diante da reação do povo. Se o Senhor te deu uma direção, não se intimide. Espere a direção dele. Mas depois que ele te der a direção, não se intimide. E Yeshua lhes disse: os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim, pelo contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Pois quem é maior? O que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. Versículo 31. Shimon, Shimon, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Assuntos delicados. Mas ele tinha direção do que falar, do que fazer. A questão é se você tem uma direção e você não está fazendo porque você quer ser aceito,
ou se você recebeu uma direção, uma advertência, e você se afastou e se desviou, porque você não se sentiu aceito. Se coloque no lugar de Kefa. Se coloque no lugar de Kefa. Ouvindo isso, como assim, Senhor? Como assim? Eu estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu Yeshua: eu lhe digo, Kefa, que antes que o galho cante hoje, 3 vezes você negará que me conhece. Tudo isso no Seder de Pêssar. Teve muito mais nos outros evangelhos, em Yohanan principalmente. Nós temos muitos relatos do que o Senhor falou naquela mesa, naquele jantar. E as escrituras nos dizem que depois que ele terminou o seu Seudat Mashiach, ele cantou um louvor. Irmãos, Yeshua, ele não tinha a mínima necessidade de ser aceito. Pode pensar o que tiver que pensar. Meu corpo é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida. Um de vocês vai me trair, Kefa, quando você se converter. Como assim, não sou convertido, estou com você esse tempo todo, deixei tudo para trás. Quando você se converter, vai e fortalece seus irmãos. Então, além de o Senhor falar que eu não sou convertido, eu tenho que voltar e fortalecer eles. Terminou todo aquele jantar, aquele tratamento, aquela refeição. Vamos ter um tempo de louvor agora. Sabendo as coisas que eles sabiam, que ele estava prestes a morrer, prestes a deixá-los, contra a vontade deles, você acha que era o melhor momento para ter um tempo de louvor. E você, talvez, está procurando o melhor momento para ter o tempo de louvor. Neste Seder e Seudat Mashiach também, naquela noite. Você acharia ser um momento mais propício para ter um tempo de louvor, para cantar? Você acha que eles estavam felizes diante de tudo que eles estavam ouvindo e as ministrações? Talvez estivessem. Mas eu me coloco no lugar daqueles que ouviram: olha, um de nós vai trair. Um de nós vai traí-lo. Quando Yehudá saiu da mesa, eles não tinham noção que era Yehudá, porque eles tinham dinheiro, talvez ele foi comprar alguma coisa, talvez ele foi adquirir alguma coisa para o nosso banquete, eles não tinham noção que era Yehudá. Então a desconfiança, mesmo sem Yehudá à mesa, deve ter continuado. Depois Yeshua revelou para Yohanan, que contou para Kefa. O ponto é que Yeshua, ele não tinha essa necessidade de que nós temos. Talvez você não falaria: vamos ter um tempo de louvor. Não, melhor não tem clima. Não tem clima para engrandecer o Eterno e reconhecer quem Ele é na minha vida. Irmãos, nós precisamos agradar ao Senhor acima de tudo, de todos, se desejamos tocar o coração dele. Um profeta nunca vai ser bem aceito por todos, não tem como. Alguém que vem e profetiza destruição. Alguém que prega arrependimento. Alguém que ministra amor e as pessoas falam: poxa, mas eu já não amo o suficiente. Um profeta, ele não vai ser bem aceito por todos. Todos nós, se buscarmos a aceitação, tanto de quem nos ministra, nós pensamos que as pessoas, porque nos ministram, estão, talvez, nos atacando. E não é verdade. O que o Senhor deseja é direcionar as nossas vidas. O caminho é estreito. Poucos estão nele. Poucos estão nele. E todos nós podemos perder a nossa coroa. Todos nós podemos perder a nossa coroa. Em Apocalipse, Resgalos, livro de Revelações, capítulo 3, versículo 10 e 11, está escrito: visto que você guardou a minha palavra de exortação para ser perseverante, eu também o guardarei na hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr a prova os que habitam na terra. Venho em breve, retenha o que você tem. Por quê? Para que ninguém tome a sua coroa. Retenha o que você tem.
o mundo avança, para nós fecharmos, para que escolhamos agradar ao mundo. O mundo, ele quer que você agrade ao mundo, quer que você agrade ao príncipe deste mundo. Mas nós temos escolha, irmãos. Nós temos escolhas. Nós podemos escolher agradar ao Senhor. Não entre em uma situação onde você tenha de servir mais a outro Senhor, a outros senhores, porque isso não vai terminar bem. Eu tenho certeza, e Yeshua ensinou isso para nós. A palavra dele é verdadeira. Lucas capítulo 16, versículo 13a. Nenhum servo pode ser escravo de dois senhores, pois odiará o primeiro e amará o segundo, ou desprezará o segundo e será leal ao primeiro. Ou você é leal ao Senhor, ou você vai ser leal a outro. A palavra do Eterno é verdadeira e precisamos aceitá-la nos nossos corações e colocar em prática nas nossas vidas. A Ruach nos encoraja fortemente para refletirmos sobre qual é a nossa busca nesta terra. Nós refletimos na história do ministério justamente para nos lembrar de onde nós viemos. De que o chamado do Senhor continua sendo o mesmo para as nossas vidas. Ele não mudou. Claro que nós devemos sempre fazer o nosso melhor para servirmos uns aos outros. Nós não fomos chamados para andarmos sozinhos. A partir do momento que você se converteu, se prepara, o Senhor vai colocar pessoas na sua vida para o seu próprio bem. Para o seu bem, Ele vai colocar pessoas à sua volta. Ele não te chamou para trabalhar sozinho nessa seara. Na verdade, Yeshua disse, são poucos, ore para que venham mais. O Senhor Yeshua, ele pediu, ore ao Senhor da seara que envie mais trabalhadores. Grande é a colheita. Grande é a colheita. O desejo de Yeshua é que nós estejamos cada vez mais com mais trabalhadores nos ajudando nesta seara. Porque é grande a colheita. É grande a colheita. O dia que nós perdermos essa necessidade grande de aceitação, nós seremos melhores uns para os outros. Nós poderemos amar sem ficar com um pé atrás. Amar ardentemente uns aos outros, buscando o crescimento uns dos outros na direção dos céus. E assim nós poderemos provar do que está escrito em Mishlei, Provérbios. Capítulo 3, versículo 3 e 4. Não deixe que a graça e a verdade o deixem. Amarre-os ao redor do pescoço. Escreva-os na tábua de seu coração. Então você ganhará favor e estima aos olhos do Eterno e aos olhos do povo. Que este Seudat Mashiach seja diferente em nossa vida, onde tudo que importe para nós nesta terra seja agradar ao Eterno em primeiro lugar, através do Mashiach e Yeshua, e podemos servir uns aos outros em amor e em temor ao Eterno. No nome de Yeshua Mashiach. Shalom, shalom. Vamos orar? Senhor nosso Pai, nós colocamos diante do Senhor as nossas vidas mais uma vez, te dando graças pela Tua palavra, por essa ministração. Pai, eu quero fazer aquilo que o Senhor deseja. Me mostra o que fazer, Senhor. Fala conosco o que nós temos de fazer, para que a nossa vida siga na direção que o Senhor tem. Ajude os meus irmãos, tira todo sentimento de rejeição. O Senhor nunca nos rejeitou. O Senhor nunca nos rejeitou. Remove de nossas vidas toda emoção, todo sentimento que nos atrase, que nos desvia do propósito. E fala, conduza-nos ao futuro maravilhoso, ao destino maravilhoso que o Senhor nos reservou antes de nós nascermos. No nome de Yeshua Mashiach. Que assim seja, que assim seja.